capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midian, das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Até aqui por enquanto, não tira aí do texto não. Se tem um negócio que a gente tem que estar assim pleno na nossa vida, é a questão da palavra esforço. Diga esforço. Não, você tem que pelo menos se esforçar para dizer a palavra esforço. Esforço. Não, se esforça aí. Esforço. A gente acredita e está certo, e somos ensinados, e está certo, que a gente vai orar, que no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer, mas tem alguns ainda que está parando só nessa parte do Evangelho. Ele está se esquecendo que tem a parte do esforço da gente. Só que para muitos, e é gostoso esse ensino que eu vou dizer aqui, mas eu não acredito nele, mas vou preparar você, para que você, quando ouvir, o Espírito Santo vai trazer, não interessa de quem que você ouviu, de que se Deus quiser, Ele vai fazer tudo, de que o Espírito Santo vai fazer tudo. Calma! Não tem isso na Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo sabe de todas as coisas, sim ou não? Meu Deus, esforça aí, irmão. Sabe de todas as coisas, sim ou não? Mas o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas, da palavra. Como ele vai lembrar? Diga como? Se eu estudei. Então olha só para você ver, como ele vai te lembrar da palavra, se você não se esforça para aprender a palavra. Você se esforça para aprender a fazer um bolo, você se esforça para construir sua casa, você se esforça para arrumar um emprego, mas nas coisas de Deus, você não quer se esforçar. Você vai cansado trabalhar, você vai cansado num médico, você vai cansado no dentista, você vai muitas vezes cansado passear, você vai muitas vezes cansado assistir seu time jogar, você vai muitas vezes cansado no cinema, você faz muitas coisas cansado. Mas qualquer coisinha, eu fui numa academia hoje, mamãe, estou com dor na perninha. Fique em casa, meu filho, a mamãe ora por você. Não olha com essa carinha se você viu para alguém não, hein? Não é porque eu vi que estava... Não tem esforço, aí não sabe o que fica um bebezão depois, a mãe. Aí tem o membro da igreja, que ele sempre deixa a conta final do cansaço, do desgaste, para Deus. Ele teve um imprevisto, e pode acontecer um imprevisto, quebrou o carro naquele mês. E ele não tem como aumentar o trabalho dele.
Ele trabalha na fábrica, ou ele tem um salário, e ele não tem, ou ele pode ser até um empresário também, ele não tem como, de repente, o nível de problema, né? O Alexandre falou uma vez, quanto que era a peça do seu carro que estragou? 6 mil, só um negócio, que eu lembrei disso aqui, que ele falou comigo, R$ 6.800, uma peça de um carro, uma peça. Então ele vai ter que se esforçar para arrumar aquela peça. Aí o povo de Deus, a primeira coisa que ele faz, esse mês eu não vou conseguir entregar meu dízimo, porque houve uma peça que quebrou. Ele não se esforça de pagar a peça em 5 vezes, em 10 vezes, e manter-se fiel a Deus. Ele não se esforça. Estraga uma geladeira, fala, não, eu preciso comprar uma geladeira, então como é que agora, 6 meses, eu não consigo entregar meu dízimo, entregar minha oferta e comprar a geladeira? Mas ele se esforça, se aparece alguma coisa que ele quer fazer, uma viagem, uma TV nova, que a outra está até funcionando, uma promoção, aí ele se esforça e faz. Mas as coisas de Deus, a gente vê depois. Gideão disse assim, por que que o Senhor nos entregou? Não, Deus não entregou ninguém. O problema é que a nação de Israel foi ficando assim. Deixa Deus, depois eu vejo, coisinha de cá, coisinha de lá. Está chovendo, está calor, está não sei o quê e tal. E se tem uma maneira que Deus sabe trazer o povo dele de volta, é fazendo ralar. Infelizmente. E está aí um negócio que a gente tem que aprender com os filhos da gente, deixar ralar para voltar. Está aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Eu estou pregando sozinho aqui ou não? Então Gideão, ele fala assim, por que que o Senhor nos entregou? Porque ele ouvia isso dentro da casa dele. Cadê o Deus que fez isso, que fez aquilo? Cadê o Deus que fez assim e fez assado? Olha a nossa condição. Gente, a gente tem que ter um cuidado muito grande para separar colheita de propósito. Diga, colheita, propósito. Irmão, você não adianta se esforçar se o negócio for colheita. Não adianta. Quando vem uma colheita de alguma coisa, você precisa ter a autorresponsabilidade de passar por aquele período e romper do outro lado. Por quê? Você com autorresponsabilidade, você não vai ficar mimizento. Você perdeu um emprego porque você pisou na bola. Não adianta você se esforçar agora. Você tem que ter a autorresponsabilidade que quando tiver um outro emprego, aí eu vou me esforçar. Porque aquele já foi, aquele já era. Agora, quando você está vivendo um propósito, e vem uma adversidade, aí você vai ter que se esforçar. Então, muitos não estão cheios de esforços dentro dele. Eles estão cheios de desejos. Diga desejos. Diga desejos. E o pior, desculpa. Diga desculpas. Diga desculpas. Então, desejo e desculpa não dá gás para quem quer se esforçar. Agora, Gideão, no meio daquilo tudo, ele rompe com tudo isso, porque ele precisa dar um jeito na vida dele. Tem gente aqui que tem que dar um jeito na vida, meu. Tem gente aqui, diga, tem gente aqui, não sou eu, precisa dar um jeito na vida. Ou quem está assistindo, precisa dar um jeito na vida. Agora, como que ele vai dar esse jeito na vida? Se esforçando. E se esforçando, muitas vezes, é fazer o improvável. Improvável. Nós lemos que Gideão, ele estava malhando trigo, aonde se prensa uvas. Por quê? Porque a colheita de trigo deveria ser levada para o moinho.
mas os ladrões de alegria ficam de espreita. Se eu estou indo com trigo no sentido do moinho, eles vão um fazer assim para o outro, vamos esperar eles moerem, que a gente vai lá e pega o trigo prontinho. Um parêntese aqui. Brechas na vida da gente faz com que os midianitas espirituais fiquem vendo a gente fazer as coisas e vão lá e roubam da gente. Tem alguém vivo aqui ou não? Então dá uma olhada na brecha e dá uma revisada nisso aqui. Volta para o texto. Só que tem alguém, de uma maneira improvável, de uma maneira fora do comum, que pega o trigo e sai no outro sentido, aonde está o lugar de amassar a uva. Só que ninguém está nem aí para o lugar de amassar a uva, porque a colheita é de trigo. Tem alguém aqui entendendo isso? Só que ele faz um negócio esforçado. Porque veja só, ele pisar em uva, talvez você não ouviu, ou se ouviu não lembra, pisar em uva, uva é dura? Uva é dura? Pô, que delícia. Pá. Engraçado que negócio, né? Frieira, tudo junto ali. Vamos fazer que dá até ânsia na gente. E ele vai lá, mas lá no lagar não tem a pedra que moe o trigo. Ele tem que se esforçar demais para moer o trigo. E no óbvio, diga no óbvio. No óbvio, o anjo não vai. O anjo não foi lá no moinho e viu alguém se esforçando. O anjo não foi lá no moinho e viu quem carregava mais o peso da pedra. O anjo foi lá na onde tinha alguém se esforçando. Será que eu já comecei a pregar para você aqui ou não? O anjo não vai no sofá não, irmão. O anjo vai na onde você está lá, com o sol na cabeça, escorrendo, com o cabelinho molhado na testa, com a pizza debaixo de cada braço. É lá que o anjo vai. Não, alguém entendeu aqui ou não? É lá que o anjo vai. O anjo não vai lá no ar-condicionado assistindo, maratonando série da Netflix. Não, o anjo não vai não. O anjo vai aonde as pessoas estão se esforçando. Deus gosta de gente esforçada, viu? Ele ama todo mundo, mas ele gosta de gente esforçada. Quando todo mundo estava tocando nele, daqui a pouco nós vamos falar, chega alguém esforçado e toca nele. Ele fala, ei, espera aí, quem me tocou? Um monte de gente está te tocando. Não, mas tem alguém que se esforçou para tocar em mim. Tem alguém aqui que deu a sua última sprintada na vida para tocar em mim. Tem alguém aqui que estava sofrendo e não tinha como chegar aqui, mas veio. Então é diferente. Tem alguém vivo aqui ou não? Então é o esforço. Amados, eu já vivi fases da minha vida de ter que me esforçar muito. Vamos lembrar algumas delas. Quando eu tinha 20 anos, meu pai tinha um negócio, acabou com o negócio, eu querendo casar, não tinha terminado meus estudos, estudei 2 anos na faculdade de administração, não terminei meus estudos. Era um outro mundo, era uma outra realidade fazer uma faculdade. Hoje tem faculdade de R$200, então é inadmissível um jovem não fazer faculdade. É inadmissível. Eu vou repetir que eu vi que tem alguns que não gostaram. Inadmissível. Com R$200, R$199 por mês, você faz uma faculdade online, você se forma e tem um diploma, pelo menos para pendurar na parede. Não é porque você vai virar. Só que na nossa época lá de 35 anos atrás, fazer uma faculdade no Morrão aqui, era no mínimo R$1.500 por mês, dinheiro de hoje, no mínimo. Então não era qualquer um que fazia uma faculdade no Morrão de R$1.500 por mês. Agora tem gente que fala assim, não, meu pai não me dá condição, não tem condição, mas um lanche, uma pizza por semana, você paga uma faculdade. É simples assim. Eu vi um menino anunciando um tênis, olhei lá, R$399 o tênis. 2 parcelas de faculdade. Tem gente que tem um tênis de R$1.000 e mal tem um Mobral. Ninguém nem sabe o que é Mobral, né? Ninguém nem sabe, né?
Essa eu fui forte, né? Telecurso 2000. Tem como é que chama o negócio? Supletivo ainda? Tem ou não? Quem não sabe o que é supletivo, levanta a mão. Todos sabem? Mas parabéns, então. Você faz 3 anos e 1 ano e meio. Mas isso é para quem trabalha, tem 3 filhos, tem a esposa. Aí ele vai e fala assim, cara, eu preciso terminar meus estudos. Eu vou fazer um supletivo. E tem pessoas chegando na igreja que estão procurando uma religião. Aqui você nem fica que você não aguenta. Não aguenta. Porque aqui nós não vamos te ensinar uma religião. Nós vamos te ensinar o que Deus quer que você viva, de fato e de direito. Não, faz alguma coisa para me animar aí, porque senão eu vou embora. Então escute. Deus disse para Gideão assim, Gideão, vai com a força que você tem. Opa. Só que já dá uma pregação, vai com a força que você tem. Eu converso com muita gente há 18 anos. Já atendo jovem, já atendi adolescente, atendo velho, atendo meia-idade. É incrível como a gente atende pessoas que querem fazer alguma coisa quando tiverem alguma coisa. Olha, quando eu tiver isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Existem coisas que, ok, você está certo, quando eu tiver isso aqui. Agora, o que você está fazendo para ter isso aqui? Não, estou esperando, de que meu pai morrer, esse lote fica para mim. Aí eu consigo. Consegue o quê? Você não consegue nada, você consegue vender o lote, torrar em 1 ano, acabou com tudo. Nós precisamos, povo de Deus, tem povo de Deus aqui ou não? Nós precisamos olhar para o que Deus está nos impulsionando a fazer e nos lembrar que a mesma palavra para Gideão é para todo mundo. Vai na tua força. Acabou. O que você precisa fazer para aquilo que Deus te mostrou para fazer, não depende de ninguém para te dar. Deus já colocou dentro de você. Não, eu acho que eu ia ficar alegre se eu ouvisse isso. Eu iria. Agora escute. Sabe por que tem muita gente que não se esforça? Está na Bíblia, na história de Gideão. Vai para o capítulo 7, o versículo 8. Quem está enchendo o tanque de esforço aí? Tem gente que esforça, ele passa até mal. Ai, estou até passando mal, não posso com esforço, não. Tá bom, irmão. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, só para você entender, porque senão a gente vai ficar lendo muito. Aí ele acreditou na palavra, ele teve sinais com Deus, e ele partiu para cima para fazer o que Deus mandou ele fazer. Aí, o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, diga gente demais. Mais forte, gente demais. Deixa eu te falar uma coisa. Gente que tem gente demais na vida para fazer alguma coisa não faz nada. Ligar por um amém, um amém. Gente que tem gente demais para fazer alguma coisa não faz nada. Sabe por quê? Porque ele precisa daquela gente fazer o que ele tem que fazer. Deus chamou Gideão. Nós vamos ler daqui a pouco. Se Gideão fosse sozinho, daria certo. Porque Deus chamou Gideão. Deus chamou você, Deus chamou a mim. Eu já contei aqui, mas vou repetir, porque encaixa na mensagem, tem alguém que não sabe a história. A primeira coisa que eu fiz, quando Deus colocou no meu coração que eu iria começar esse ministério, eu chamei pessoas para me ajudar. E de 10 pessoas, 2 me ajudou. 2. De 10. Agora, e se eu tivesse ido pela democracia? 8 votos a 2. Então, como 2 votos está contra 8, Deus não quer isso. Porque se Deus quisesse, todo mundo concordaria comigo.
Só que eu não estava procurando gente para concordar comigo, eu estava procurando gente para me ajudar. E aí, sabe o que eu fiz? Cheguei num determinado lugar e contei a minha história para uma pessoa improvável. Seria malhar o trigo no lagar. Eu contei para essa pessoa lá de São José dos Campos que Deus tinha colocado no meu coração e papapá, 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 e papapá, papapá, papapá. Era um cliente meu, somos amigos até hoje. E quando eu terminei de contar, ele falou assim: quanto que é o aluguel da Rua 2? Desse lugar que você está falando? Eu falei: R$2.500. Ele falou: então o primeiro aluguel eu vou pagar. E deu o cheque na hora para pagar o primeiro aluguel. E se eu tivesse ficado com 8-2? E se eu não tivesse agido no improvável? E se eu não tivesse me esforçado? Sabe o que eu fiz? Tem muita gente que não sabe isso. Isso eu sei que não tem. Eu fiz vários boletos e ia para amigos e dizia assim: ó, aqui tem 3 boletos. Eu comecei um ministério, aqui tem 3 boletos. Um para cada mês. Põe a oferta que você quiser. Um monte não deu, mas alguns deram. Eu estou me esforçando, mas Deus não é comigo. Mas um monte não deram. Um monte de boleto. Eu joguei boleto fora. Até hoje tem boleto que eu estava jogando fora. Por quê? Mas eu estava me esforçando. Será que tem alguém vivo aqui ou não? Será que você não veio aqui hoje para receber apenas uma palavra? Faz o que está dentro de você, com a força que você tem, que Deus vai dar a vitória que você precisa. Acabou. Gente demais. Aí escute, você tem gente demais para entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Sabe por que muitos não estão conseguindo se esforçar? Porque eles estão tentando contagiar medroso. Irmão, medroso a gente larga. Vem medroso do meu lado. Não, vem medroso do meu lado. Por quê? Porque você vai colocar um medo dentro de mim que é teu. Eu falei hoje em casa, eu estava almoçando na casa do meu sogro, e eu falei assim: dificilmente eu vou morrer de coisas perigosas. Dificilmente. Por quê? Porque meu pai pôs medo em mim. Ele pôs medo de eu pular da pedra, ele pôs medo de eu subir na montanha, ele pôs medo eu saía de casa e falava: cuidado, porque os motoristas passam em cima da gente. Eu já andava até aqui no canto da parede assim. Mas por um lado foi bom. Medo. Medo. Eu já contei, era moleque, 10 anos de idade, minha avó, uma fazenda extraordinária, um ribeirão 10 vezes melhor que o Zé João aqui, nada contra o João, mas uma cachoeira, uma coisa extraordinária, um calor em Bananal de 40 graus, os primos tudo suando, não vai porque vem uma tromba d'água, de repente leva todo mundo. E a gente, aquele calor, gente, mas está calor demais, mas está um céu azulzinho, mas não pode. Pega a mangueira, aí não vai pegar a mangueira e ficar molhando. Medo. Eu não sei se a minha tia vai ver, se vê também, ela está longe. Minha tia, minha avó, preferia andar de ônibus do que de carro. Não, porque o motorista é mais responsável. Quando elas entraram no meu carro, dava 160, assim, para elas romper com medo delas. Eu falei: Rick, você está correndo demais, estou nada. Agora que vai embalar 200, você está... Não, você não fazia não, mas fazia mais ou menos parecido. Medo. Você chega para alguém e fala assim: olha, ouvi essa palavra mexeu comigo. Quer saber? Eu vou comprar uma garrafinha d'água de 70 centavos, vou vender ela a R$1,99, vou fazer alguma coisa. Ih, você é bobo. Você compra a garrafinha d'água, não vende água, você ainda vai ter que beber essa água toda. Aí você, é verdade, né? Você está certo. O que a gente vai fazer? Não, a gente vai ficar aqui na miséria da vida que a gente vive. Eu estou vendo alguns até chorando já, meu Deus. Vou parar, vamos embora, vamos ficar de pé e vamos orar para ir embora. Oh, meu amado, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, você tem tudo o que você precisa, pelo amor de Deus.
Gente medrosa. E aí, ó. Então 22 mil homens partiram. 22 mil homens partiram. Não, gente, e uns 5 mil, eu até acho que não tinha nem graça. Mas foi 22 mil homens. Ficaram apenas 10. Bom, 10 mil, né? Para quem tinha 32, 10 mil, tá ruim, mas tá bom. Para nós. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Diga, gente demais. Primeiro ele fala que tem gente demais. Depois ele elimina os medrosos. Depois ele volta para o gente demais. No primeiro, 32 mil, gente demais faz sentido. No segundo, medroso, faz sentido. Mas para mim, gente demais, de novo, não faz sentido, porque tinha 32 mil e agora tem 10. 10 mil a menos. É 10 mil apenas. Falei, meu Deus, mas peraí, tinha gente demais, então gente demais atrapalha a gente de se esforçar. Gente medrosa, agora que tem 10 mil, por que tem gente demais? O Espírito Santo colocou algo no meu coração. Gente demais não tem a ver só com quantidade, tem a ver com qualidade. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu prefiro ter 3 líderes agarrados comigo do que 20 desmaiados do meu lado. Sério. Sério. O que adianta você ter 20 clientes que não te compram porcaria nenhuma e você ter 3 que te compram e você ganha 50 mil por mês? Porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade. Diga, Deus não precisa trabalhar com quantidade, mas é criterioso na qualidade. E aí ele disse o quê? Nós vamos fazer o seguinte, Gideão, acompanha aqui. Ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Quando você está se esforçando em fazer alguma coisa, eu não vou dizer nem se esforçando. Quando você está fazendo o que Deus te mandou fazer, não misture missão com emoção. Olha, você não, por exemplo, você está num ambiente de práticas que você quer largar. Você quer viver uma vida em santidade, você quer romper, você quer viver uma vida plena em Deus. Aquela qualidade de grupo que está com você não vai levar você. Não vai. Eu sinto muito. Se você está se relacionando com uma pessoa na igreja, que ele está colocando você para mais perto de Deus, invista, dê presente para ele, liga para ele, seja amigo dele, busque. Eu, por exemplo, eu falei para a pastora há um tempo atrás, porque aquilo que você respeita, você atrai. Diga, aquilo que eu respeito, eu atraio. Aquilo que eu não respeito, foge de mim. E eu falei para a pastora de um pregador, eu falei assim, nego, eu quero conhecer esse cara aqui. Esse cara pregou uma palavra para mim, com o tema Deixe-os ir, e ele não sabe quanto que ele me ajudou a deixar ir pessoas que não fazem mais parte da minha vida. Um dia eu vou conhecer esse cara. Aí umas 2 vezes eu dei uma olhada, eu falei, cara, eu vou lá na igreja dele. Eu falei, mas uma hora eu vou lá na igreja dele. Eu continuei acompanhando ele. Aí eu vou num evento do pastor Jorge Linhares, quem está lá? Ele. Aí eu conheço ele, dou testemunho para ele, falo para ele, mostro uma mensagem que eu falei dele e tal. Ali era só aquilo, era só dar um abraço. Por quê? Porque tem gente na nossa vida que a gente não precisa deixar de amar, não é para não gostar mais, não é para brigar, é só deixar ir. Faz assim, ó, deixa ir. Mas enquanto você quer ficar com gente que Deus não quer que vá com você, sua vida não anda.
Sabe por quê? Porque você recebe essa palavra da palavra de Deus, através da minha vida, mas a força que você tem no ambiente que você está é mais forte. Por que é mais forte? Porque você não quer se esforçar. Vou te falar uma coisa assim séria. Qualquer ambiente que você muda a sua configuração, dá problema. Estou te ensinando. Porque talvez você está se esforçando muito para fazer uma coisa. E você não está se esforçando para fazer a outra. E Deus está dizendo o que para Gideão? Gideão, deixa eu te falar uma coisa. Quem for para ir, vai. Mas quem eu falar para não ir, não vai. E tem gente que Deus já falou, ó, fulano vai, mas Beltrano não vai. Ah, mas eu gosto tanto dele. Aí tem que curar essa carência na sua alma. Eu disse aqui, há um tempo atrás, com 50 anos de idade, quando eu precisei me esforçar em níveis que eu nunca precisei na vida, eu descobri que eu tinha carências na minha alma. E não tem problema nenhum você descobrir as carências da sua alma. O problema é você continuar com elas. Pegou aí ou não? O problema não é você descobrir. O problema é aquela pessoa que descobre e continua. E insiste naquilo. Não, aí o nível é muito ruim. Porque Deus está te mostrando. Você fala assim, não, peraí, eu quero estar com todo mundo. Mas quem não quiser estar comigo, amém, deixe-os ir. É simples assim. E não é frieza. É porque nós não podemos misturar, diga, não misture missão com emoção. O Espírito Santo soprou aqui agora. Não pense você que missão tem a ver com altar, não, hein? Não pense você que missão tem a ver com igreja, hein? Não pense você que missão tem a ver com ministério. Missão tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida. E muitas vezes o propósito de Deus na tua vida pode não ser em Cruzeiro, pode não ser na Pra Sempre, pode não ser no Brasil. E aí? Não. Ai, mas eu não consigo. Ai, não. Aqui na rua ah, não. Meus amigos de rua. Cuidado para você não morar na rua depois. É tão amigo de rua? Ai, não, porque meus amigos... Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. O que tem de gente que não está se esforçando, que não está cumprindo o propósito de Deus, por causa de gente que Deus falou, não vai com você. Não vai. Não, mas não vai. Não vai. Fala para quem está do teu lado, não vai. Aí vamos lá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor, vou te falar qual que é o jeito das pessoas que vão com você. Levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-o com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes, dos que ficaram, com as provisões e as trombetas dos que partiram, o acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Preste atenção nisso. Postura, diga postura. Cara, não dá para ir com gente que não tem postura, que não tem caráter, que não tem palavra. Eu sou de um tempo que quando, se fosse a minha mãe, me visse com alguém que é má companhia, não tinha conversa fiada, irmão. Eu não quero você andando com aquele garoto. Eu não quero aquele garoto na minha casa. Eu não quero você estudando na casa dele. Acabou, irmão. Não tem mimimi, não tem... Acabou. Hoje, não quero você andando com aquele menino, não. Ai, mas ele é tão bom, tão legal. Ai, você é tão religiosa. Ai, porque o diabo. Ai, porque Deus. Ai, porque Deus. Aí dá uma merda depois. Português traduzido para você. Porque lá atrás, quem não tem postura, conviveu com você. Anda com crente sem postura. Anda, pode ser da igreja. Você encontrou com um crente, aí se ele não tem postura, você fala, não, querido, maravilha e tal. Vamos sair hoje. Não, para mim não vai dar. Para mim não vai dar. Eu estou enrolado hoje aqui. Para mim não vai dar, não. Por quê? Porque se você não dá com gente que não tem postura, você não vai ficar isento das consequências e muito menos vai conseguir se manter. Não acredite que batata boa cura saco podre.
Não acredite que saco podre, ou que um saco bom cure uma batata podre. Você quer acreditar nisso? Deus te abençoe. Por que que a ala dos doentes é isolada? Você nunca parou para pensar nisso? Por que que na feira você tira a batata podre para não levar junto com as batatas boas? Porque pessoas sãs não curam doentes, mas pessoas doentes contaminam os sãos. Será que tem alguém vivo aqui ou não? Pessoas de fé inspiram você na fé. Pessoas de convicção em Deus inspiram você convicção em Deus. Pessoas fracas na fé, pessoas descomprometidas, pessoas mundanas, pessoas profanas, profanam você. Ah, mas Jesus disse que nós devemos ser sal da terra, não de maneira íntima, não de maneira profunda, é de maneira testemunhal. Que as pessoas olham para você no mesmo trabalho e falam assim: depois que aquele cara começou a ir na para sempre, esse cara está diferente. Agora o duro está 2 anos na para sempre e é a mesma pessoa. E me convida para ir na igreja. Ficou ruim isso aqui, mas eu vou dar um jeito. Não, vai calma, calma, vai ficar bom. Nem falaram. Faz assim, faz esforço, está forte hoje aqui. Eu tenho que me esforçar. Você acha que é só chegar aqui e falar, deixa eu ver o que eu vou falar para esse povo. Tem que se esforçar. Gente de postura. Anda com gente reclamão, ele mata você. Ele mata você. E eu não dou exemplo dos outros ruins, essa é o meu perfil. Eu dou exemplo de coisas que eu vivi. E é importante, o resto da vida vocês vão ouvir certas coisas de mim. O resto da vida. Por quê? Porque foram experiências muito marcantes e que pode abençoar a sua vida. É como uma pessoa, por exemplo, nós temos aqui a Tati, que ela venceu um negócio terrível, escreveu um livro. Quantas pessoas vão ler o livro dela e vão ser libertas, curadas, transformadas, ou pelo menos vão ver uma luz no fim do túnel? Então, o testemunho que eu tenho para te dar aqui, por que esse negócio de crítica? Porque teve uma época que eu falava tanto na cabeça da mulher certas coisas, que teve um dia que ela surtou. Surtou. Eu não aguento mais você falar isso. Eu falei, caramba, doidou. Doidou mesmo. Agora a fleumática endoidou, virou colérica agora, converteu, está convertida. Eu não aguento. Estou indo embora para o quarto, eu não aguento. Eu falei, gente, estou mal mesmo. Está ruim. Porque você vai, mas aí você acha que é legal, é a amiguinha, é o primo, é o tio, só que está minando você, mas você está lá. Ai, porque eu gosto muito, gosto de sofrer, gosto de não ir para frente, é isso que você gosta. É ruim ouvir isso, mas eu prefiro que você saia daqui chateado com a palavra, mas com uma ferramenta para mudar de vida, do que você chegar aqui e eu falar, você vai receber. Aí você não tem nada para receber e sai para receber. Vou receber, porque ele falou que eu vou receber. Eu vou receber. O que eu vou receber? O que eu vou receber? Não sei. O que eu vou receber? Você vai receber. Receber o quê? Não sei. Recebe daqui, recebe de lá. E ninguém recebe nada. E fica todo mundo na mesma porcaria. Não, Deus não nos chamou para ficar na porcaria. Deus nos chamou para comer o melhor dessa terra e viver vida e vida em abundância. É para isso que a Deus... Não, eu não creio nessa miséria aí fora não, irmão. Tá doido? Eu creio no que Deus diz. Ah, mas se você não viver, se eu não viver, é problema de Deus. Mas eu creio no que Ele diz. Escute. Muitas vitórias só não vieram ainda porque estamos esperando. Mas a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Calma. O que você está fazendo enquanto você espera? Nada. Estou esperando aí Deus abrir uma porta. E aonde você está? Estou no cinema. Ah, entendi. E para onde você vai? Eu vou para a piscina. Ah, entendi. Não vai, irmão. Não vai, não. Escute isso aqui, ó. Vê se faz sentido para você isso. Pessoas que atrapalham a gente a se esforçar.
Vê se faz sentido isso. Ó, número 1, pessoas negativas e desmotivadas. Número 2, pessoas falsas e não confiáveis. Número 3, pessoas que não te desafiam. Número 4, pessoas egoístas. Número 5, pessoas que não compartilham dos seus valores. Número 6, pessoas que só sabem falar. Você tem que fazer um balanço. Peraí, cara. Peraí. Quantas vezes eu deixei de fazer alguma coisa porque o grupo que eu estava me jogou para baixo? Tem pais, aqui não, mas em algum lugar do mundo tem. Tem pais que o filho tem um compromisso na igreja. Ao invés de falar assim, filho, a gente está indo e depois a gente pega. Filho, não vai hoje não. O que ele está dizendo para o filho? O que ele está ensinando para o filho? Eu não estou falando um caso, como aconteceu, da pessoa ir viajar 10 dias para fora do país. Mas às vezes não é assim. O pai está estragando o filho e depois vem aqui no gabinete. Apóstolo, não sei o que está acontecendo com o menino. Quer nada com Deus. Só que se ele for novo, ou ele saiu de uma igreja, porque quando você sai de uma igreja, vou te contar um segredo, quer ouvir ou não? Eu preciso de 200 amém aqui. Quando você sai de uma igreja e vai para uma outra, e você chega na outra, ninguém sabe das suas mazelas. Ninguém. Então você tem uma pseudo-sensação que está tudo maravilhoso. Só que Deus sabe. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E quando você faz isso mal resolvido, você acaba se envolvendo com pessoas assim, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Olha aqui, eu aprendi no mundo secular, quando tem uma pessoa que dá problema num setor, e você não conseguiu mudá-la, demita. Não leva ela para o outro setor, não. Isso aqui no ministério é uma luta para eu manter essa filosofia. Está dando problema no ministério de recepção. Está dando problema ou não se identifica? Não, está dando problema. Não chega no horário, não usa a roupa que tem que usar, não dá o sorriso que tem que dar. Está dando problema. Tira. Ó, mas tem a família toda aí, hein? Vai a família toda. Eu não misturo missão com emoção. Eu não posso ter alguém desqualificado porque tem alguém que dá 10 mil de dízimo. Porque eu já tive alguém que eu perdi que dava 20 mil de dízimo. Porque o meu problema não é com quem entrega dízimo. O meu problema é fazer com que as pessoas rompam no nome de Jesus. Esse é o meu problema aqui. O meu problema não é agradar você. O meu problema, olha, mas se essa família sair, olha como que eles representam. Já perdi esse medo, irmão. Já perdi esse medo faz tempo. Você está aqui ou não? Irmão, e é isso que eu estou dizendo para você na tua vida. Talvez você acredite que aquela pessoa é fundamental na tua vida. E aquela pessoa é um ló na tua vida. Está atrasando você. E você está com ela. Não estou falando de casamento, não. Não distorce, não. Tem gente que falou, viu, amor, hoje é o último dia. Eu vou sair daqui, né, cada um para o lado. Posso estar falando, você está atrasando a minha vida. Não venha fazer mazelas com a minha palavra, não. Amém? Amém? Eu estou falando nesse sentido que Gideão estava. Com uma palavra de Deus. Porque ele estava se esforçando. Será que não tem alguém aqui que precisa, a partir de hoje, se esforçar? Será que não tem alguém aqui que, a partir de hoje, precisa dar uma olhada no seu ambiente? Será que não tem alguém aqui que vai precisar fazer algo improvável para que o Deus do impossível se manifeste? Você faz o improvável, diga, eu faço o improvável. E Deus faz o impossível. Ah, pelo amor de Deus. Eu faço o improvável. Para terminar aqui, escute. Pergunta número 1.
Aonde está o seu esforço naquilo que você precisa? Vou repetir. Pergunta número 1. Não me responda. Responda para o Espírito Santo. Aonde está o seu esforço naquilo que você precisa? Número 2. Aonde está a sua dedicação? Tem uma festa em Israel, na época, hoje não tem mais, se tem eu não sei, chamado Festa da Dedicação. Sabe quando era essa festa? No inverno. Está na Bíblia. Festa da dedicação. Era inverno. Sabe por que, que a festa da dedicação era no inverno? Porque o inverno rigoroso demais, com neve, com frio, difícil de chegar. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. E o nome da festa era Festa da Dedicação. Por quê? Não era aquela festa que bombava, era a festa daqueles que eram dedicados. Aonde está a sua dedicação? Número 3, sua entrega. A sua entrega. O que é isso? É tudo que eu posso fazer. Aonde está a sua entrega? Qual o nível de entrega que você tem para aquilo que você precisa? Porque o seu esforço tem que andar junto com o que você precisa no nível da entrega do que você necessita. É um tripé aqui, ó. Você tem que andar junto. Quarta e última pergunta. Essa aqui dói. Sua renúncia está proporcional ao que você quer? Aí eu vou dar um exemplo não meu, de um primo meu. O primo meu se formou em Direito e queria prestar um concurso público. Aí ele arrumou um emprego. Arrumou um emprego, morava na casa da mãe, comia na casa da mãe, levava marmita. 2 anos. Todo o dinheiro que ele ganhou foi para ajudar, pagar o curso, com a mãe ajudando, mãe professora aposentada, ajudando a pagar o curso. Os cursos mais ferozes, mais caros, sabe quando era? 15 de dezembro a 15 de janeiro. 2 anos ele não soube que foi Natal, foi Ano Novo, foi férias, foi nada. Porque ele pegava uma folga no trabalho dele para fazer esse curso. Hoje ele ganha uns 30, 40 mil por mês, passou no concurso. Aí todo mundo olha e vai falar assim, maravilha. Mas e a sua renúncia? E a sua renúncia? Ah, é porque Deus, que Deus, irmão. Isso é Deus lá de fora. O Deus aqui de dentro que nós vimos, ele viu o esforço, mandou o anjo com letra maiúscula. Então, ali, o certo era Jesus. E Jesus deu uma olhada nele e falou assim, rapaz, tu é valoroso, irmão. Você não desiste, não. Agora, escute, ele estava com marcas dentro dele. Porque ele falou, poxa vida, eu sou o menor da minha casa. Poxa, olha a situação que a gente está. Falam tanta coisa do Senhor, está magoado, estava machucado. Mas, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Mexe com o coração de Deus, principalmente quando você está machucado, quando você está ferido, mas você está se esforçando. Eu te garanto isso. Aquela mulher do fluxo de sangue estava machucada, debilitada, gastou tudo, perdeu tudo. Não tinha pessoas do lado dela, não tinha amiga do lado dela, não tinha ninguém para dar uma palavra de motivação, não tinha coach, não tinha livrinho de autoajuda, não tinha nada. Mas eu não sei como ela ouviu falar que Jesus estava por ali. E ela, sem nada mais, por causa de Jesus, a gente não sabe se ela orou, a gente não sabe se ela buscou a Deus, a gente não sabe nada, mas a gente sabe o que está escrito, que ela disse, se eu tão somente tocar nele. E ela impregna ali dentro dela um esforço, a última puxada dela, e ela vai e causa um rebuliço. Não tem nem nome. Sabe por quê? Porque talvez os esforçados não são os que estão em eminência. Os esforçados são aqueles que no anonimato estão buscando a Deus, estão se entregando a Deus, estão se dedicando a Deus e estão crendo que mais cedo ou mais tarde o Senhor se levantará
em nosso favor. Você pode dar um aplauso, ficar de pé? Para terminar, coloca para mim, Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz. O Criador de todas as coisas, versículo 6. Aí é que está. Plante de manhã a sua semente, e à tarde, fique lá, de braços cruzados. É isso? Eu planto de manhã a semente, e à tarde, eu não posso ficar de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, eu já trabalhei de manhã, eu vou ficar de boa agora à tarde. Não, vou trabalhar de tarde, porque eu não sei o resultado que vai dar de tarde será melhor ou pior, e eu não sei se o resultado que vai dar de manhã vai suprir a necessidade que eu tenho. Então, eu vou semear de manhã as sementes da manhã, mas eu vou semear de tarde as sementes da tarde. Hoje, por exemplo, apareceu uma situação comigo e com a minha esposa, e eu falei, nega, puxa vida, eu estou querendo fazer esse negócio. Ela falou, eu também estou querendo. Aí eu falei, poxa vida, mas se a gente for fazer isso, a gente não vai estar no culto hoje à noite. Aí eu falei, nega, eu vou pedir para o pastor Jefferson pregar. Vamos fazer isso, porque é nobre isso, vale a pena. Não era passear não, irmão. Aí eu falei, poxa, nega, vamos abrir mão desse negócio. Vamos estar lá no culto. Não é feriado, né? Eu fiquei naquele dilema. Fiquei mesmo, diante de Deus. Aí eu falei, não. Tem hora que a gente tem que escolher o que a gente vai se esforçar para fazer. Deixa quieto. Eu podia pedir para o pastor Jefferson pregar, mas eu estou dando uma opção para você de que eu também tenho as minhas opções, assim como você. Mas tem hora que fazer a conta se é feriado, se é frio, se é garoa, você tem que entender, falar, não, peraí, tem alguma coisa que pode virar hoje na minha vida e eu posso não estar lá. Posso não estar lá. Aquele dia eu poderia não ter ido lá, e aquele dia o anjo estava lá esperando ele, porque quando ele chegou o anjo estava lá. O anjo não foi porque ele foi. Ei, o anjo não foi porque ele foi. Então tem horas que você está esperando o anjo ir. Não, irmão, pode ir, que ele já está lá. Tem hora que você está esperando o Senhor chegar. Não, se é o Senhor, manda eu ter convosco. Sou eu. Venha. Você está vendo? Abre suas mãos, abre. Pastor Jefferson, vem aqui. Vocês aqui, ó. Que hora que vocês chegam domingo? 17 horas. E o que vocês fazem sábado? Então a gente está lá, eles vêm ensaiar. É o nível de entrega que precisa para estar no louvor. A sua entrega não é o louvor, mas talvez é o seu tempo, talvez é recurso, talvez é um talento, um dom, talvez.
E Deus, Ele não tem dó quando você entrega seu dom. Pelo contrário, Ele fica feliz. Por quê? Porque foste fiel no pouco, eu posso te colocar sobre o muito. Agora, quem fica esperando ter muito para fazer, não faz. Quem fica esperando ter muito para realizar, não realiza. Então, como que eu faço? Se esforce com o que está aí dentro. Se esforce com o que está aí dentro. Quem está aqui? Pastor Jefferson, amém. Ore por nós, para que o marasmo, a estagnação, a mente dividida, o fast food gospel, Deus não vai te dar alguma coisa porque você fez uma campanha. Ai, meu Deus. Não, irmão, para. Quando você faz uma campanha, é para você dar alguma coisa. Não é para Deus te dar. Porque se Deus não tem aquilo para te dar, você pode fazer a campanha de Daniel, 70 semanas. Você não vai receber. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo com as vontades de Deus, se esforçando com o que você pode, Ele é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você está vendo a matemática? Eu quero essa matemática para mim. Eu quero essa matemática para mim. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Então abre as suas mãos aí, pastor Jefferson. Amém. Abra suas mãos, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, reunidos como família para sempre. Uma família, Pai, que tem a mente, Deus. Nós temos a mente, Pai, a tua casa, a tua igreja tem a mente de Cristo, Pai. Nós sabemos, Deus, que existe ataque, Pai, de todos os lados, de todos os lugares, ó Pai querido, sobre a sua igreja, Pai, na face da terra, Senhor. Deus, sabemos que existem dardos do inimigo, Pai, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Pai. Deus, mas como igreja, Pai, como família para sempre nessa noite, nós queremos, ó Pai, abençoar todas as casas representadas aqui nessa noite, ó Deus. Deus, famílias que chegaram aqui, Pai, com as suas petições, que chegaram aqui, Pai, com as suas necessidades, Deus, que chegaram aqui, Pai, afligidas, acertadas, Pai, Deus, alvo de alguma situação espiritual, física, Pai, que sofreu, Deus, nessa semana, e que nós estamos aqui, Pai, nesse dia, de tanque cheio, ó Pai, para enchermos, ó Pai, das coisas do céu, e declarar, Pai, que o Senhor é o único Deus na nossa vida, e que o Senhor é um Deus todo poderoso. Pai, como família para sempre nessa noite, nós declaramos sobre todas as famílias aqui, Pai, Deus, portas abertas do céu, portas abertas do céu, portas abertas do céu, Pai. Deus, nós repreendemos todo mal, Senhor, repreendemos, Pai, todo marasmo espiritual, toda frieza, Pai, na fé, no corpo, Pai, Deus, no nome de Jesus, nessa noite, toda frieza na mente, ó Pai, mentes que foram levantadas, Pai querido, muralhas, visões, ó Pai, que foram fechadas, nós declaramos nessa noite que existe um Deus no céu poderoso, que existe um Deus no céu poderoso, que existe um Deus no céu poderoso, capaz de derrubar toda e qualquer muralha, toda e qualquer, Pai querido, cegueira espiritual na família, na casa, Deus, na vida dos cônjuges, Pai, na vida dos filhos, Pai, filhos que são impedidos de avançar, filhos que são impedidos, ó Deus, de terem forças, ó Pai, espiritual, para vencer na sua vida, Pai, nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor é poderoso, poderoso, sabemos que o Senhor é poderoso, oh, aleluia,
acreditamos num Deus que está acima de todas as circunstâncias, que está acima de todas as situações. Nós acreditamos num Deus que está acima de todos os problemas, de todas as adversidades. Pai, nós acreditamos num Deus que nos dá força para prosseguir, mesmo em que as situações digam que não. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, capaz, ó Deus, de mudar as circunstâncias da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, muda, Pai, as circunstâncias. Nos encha, Pai, como encha, Pai, o nosso tanque de esforço, que nós possamos nos esforçar na Tua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E você que acredita nisso, amado, dê um aplauso a Jesus, dê um aplauso a Jesus. Aleluia, aleluia.